Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de ciências hoje, certo? Eu vou iniciar a aula de hoje com a correção da atividade da aula anterior, certo? Que eram algumas questões abertas e outras de marcar, certo? A primeira questão diz assim: faça a correspondência entre as colunas. Aí você ia relacionar a coluna com a embaixo. Na letra A, que tem massa, nós vamos colocar onde tem ocupa lugar no espaço. Na letra B, indestrutibilidade, vai ser a matéria só pode ser transformada. Na letra C, inércia, aí nós vamos colocar onde tem tendência de um corpo a permanecer em seu estado de repouso ou movimento. E na letra D, nós temos densidade, que vai ser relação entre massa e volume. Então, de cima para baixo, pessoal, fica C, D, A, B, tá certo? Segunda questão. Para cada exemplo de propriedade da matéria, identifique com PG para propriedade geral e PE para propriedade específica, tá certo? Extensão, PG, propriedade geral. Odor, propriedade PE, propriedade específica. Sabor, PE, também propriedade específica. Indestrutibilidade, PG, propriedade geral. Lembre-se, propriedades gerais são aquelas que se aplicam a todo tipo de matéria. E propriedades específicas pertencem a um tipo de matéria e a outras não. E por isso serve para diferenciar uma matéria da outra, tá certo? A terceira questão diz assim: considere os processos. 1. Transformação de uma rocha em pó através de pressão. Como ele quer lá embaixo para dizer o que é química, eu já vou classificando. Então, esse primeiro é um processo físico. 2. Revelação de um filme, é um processo químico. 3. Desaparecimento de bolinhas de naftalina colocadas no armário para matar traças. É um processo físico, que no caso a naftalina ela passa do estado sólido para o estado gasoso, que esse processo a gente chama de sublimação, tá certo? Terceira questão, 4. Obtenção de querosene a partir do petróleo. Também é um processo físico, através da destilação fracionada do petróleo. 5. Corrosão de uma chapa de ferro. Aí a corrosão é um enferrujamento, então é um processo químico. Então são exemplos de transformações químicas os processos, no caso 2 e 4. Revelação de filme, 2 e 4 não, pessoal, perdão. 2 e 5. Revelação de filme e corrosão de uma chapa. Sendo correta a alternativa B, tá certo? Agora nós vamos lá para a página 218 e vamos para a ciência na prática, aquelas questões que são de assinalar, tá certo? Assinale a primeira, assinale a alternativa correta. Oxidação do ferro é um fenômeno físico? Não, a oxidação é a mesma coisa do enferrujamento, então processo químico. Fusão do chumbo é um fenômeno químico? Não é físico, é passagem do sólido para o líquido, então é físico. Combustão da madeira é um fenômeno químico? Sim, porque quando você queima a madeira, ao final você vai ter pó, você vai ter as cinzas que não são mais a madeira e não tem mais como você obter a madeira de volta. Queima do papel é um fenômeno físico? Não, é um fenômeno químico. Então a alternativa correta vai ser letra C. Segunda questão. Aquecer uma barra de ferro até o ponto de fusão, recolher o líquido em uma forma esférica, transforma em uma bola de ferro. É exemplo de qual fenômeno? Aí é um fenômeno físico, pois a substância continua sendo ferro. Então, no início eu tenho ferro e ao final também tenho ferro. E no caso aí seria o processo de fusão. Então, a alternativa correta, letra B. Terceira questão. Considere as seguintes propriedades de um metal puro: densidade, resistência mecânica, condutibilidade elétrica, ponto de fusão, durezas. Quantas dessas propriedades podem apresentar valores diferentes se formarmos liga desse metal? Então, vai apresentar valores diferentes as propriedades que forem específicas. Então, no caso aí, a gente vai ter 4 que vão ser específicas, né? Isso que vão ser a densidade, aí vai ser a condutibilidade, o ponto de fusão e a dureza. No caso, a resistência geral. Então, a alternativa correta seria a letra D. Quarta questão. Qual alternativa a seguir não poderíamos citar como propriedade geral da matéria? Vai ser odor, porque como a gente viu, o odor é uma propriedade específica, está relacionada às propriedades organolépticas que estimulam os órgãos do sentido. Então a alternativa seria, extensão, impenetrabilidade, indestrutibilidade e inércia são todas propriedades gerais. Então a alternativa correta seria a letra A. Quinta questão. A propriedade pela qual 2 ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo denominamos de impenetrabilidade. É aquele do exemplo que eu dei. Você tem um copo cheio de água, se você coloca uma pedrinha de gelo, vai derramar, porque o copo, a água no copo já ocupou todo aquele espaço do copo. Então, se eu coloco mais um corpo, aí não vai caber, vai transbordar. E aí a gente tem a propriedade da impenetrabilidade, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço
ao mesmo tempo, tá certo? Então, a correta é a letra B. Sexta questão. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e a partir daí definir esses três conceitos. Matéria, que é o mármore. Tudo aquilo que tem massa ocupa lugar no espaço? Correto. Corpo. Bloco retangular de mármore, porção limitada de matéria, que por sua forma especial se presta a um determinado uso. Aí seria a definição de objeto, não é isso? E 3, objeto, estátua de mármore, porção limitada de matéria. Essa definição aí seria a de corpo. Então, essas duas definições, 2 e 3, estão erradas, né? Então, a alternativa correta vai ser letra A, se somente a afirmativa 1 é correta. Sétima, em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que esta é uma propriedade específica. Ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de solidificação, ponto de vaporização, tudo isso é propriedade específica. Então, na sétima, alternativa correta, letra A. Oitava, classifica as transformações a seguir como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Dissolução do açúcar na água é físico. Dissolver açúcar na água é físico, porque ao final você continua tendo água e açúcar, não é isso? 2, envelhecimento de vinhos, é um processo químico. 3, preparação de cal a partir do calcário, também é um processo químico. Então, a resposta correta seria a letra C, físico, químico e químico, respectivamente. 9. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite a evaporação de um ou mais de seus componentes. Aí, no caso dessa questão, ele quer que a gente transforme em físico, classifique em físico ou químico. Então, a evaporação de um ou mais de seus componentes é um processo físico. 2, a decomposição e a consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo é químico. 3, a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde também é químico. Cada um desses processos, 1 e 2 e 3, correspondem a um tipo de transformação classificada respectivamente como física, química e química. Então, a alternativa correta, letra B. E a gente encerra aqui a nossa correção da atividade, tá bom, pessoal?